Bom, muito obrigado. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. Eu queria inicialmente agradecer, primeiro e sempre, absolutamente a Deus, nosso Pai, Senhor absoluto de nossas vidas, e a Jesus, o nosso Mestre, pela oportunidade de aqui estar reunidos em torno do nome deles, né? E falar sobre a obra, sobre a construção, né, do nosso entendimento, do que significa Deus para nós, né? E Jesus como nosso modelo e guia. Agradecer a direção da casa pelo convite, ao departamento de ensino, a sua diretoria, todo o apoio, toda a confiança, né? Espero retribuir. E a presença de vocês nessa quarta-feira chuvosa e firmes e fortes aí, muito obrigado, bem-vindos à Luz Divina, que Deus nos abençoe. E nós hoje vamos nos ater ao livro Desobsessão, de André Luiz, dentro da proposta da casa de trazer as obras de André Luiz, né? E como faz parte por assim dizer, do meu métier, nos meus trabalhos aqui da casa, eu resolvi apresentar a obra dele chamada Desobsessão. É uma obra muito interessante, é uma cartilha, por assim dizer, para o trabalhador espírita que vai lavrar, né, que vai trabalhar dentro de um grupo de desobsessão. Tem conhecimentos muito simples, mas que agregam muito valores, desde a formatação do grupo até do ambiente em que o grupo vai desenvolver esses trabalhos, né? Todos os cuidados, porque não só na matéria, mas também o que os mentores vão estar providenciando para que tudo se transcorra na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? As perguntas podem ser feitas a qualquer momento, mas particularmente ao final, caso tenham interesses outros, diversos, independente do material que eu vou apresentar sobre o processo obsessão ou desobsessão, podem fazê-los, a gente vai tentar responder dentro das nossas possibilidades de conhecimentos, até de assuntos que possam fugir da obra em si, que a gente vai permear nessas próximas 3 horas, mais ou menos. Mais ou menos, não é um trabalho tão simples assim, desobsessão, né? Muito bem. André Luiz, então, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, na época, né, passa essa obra Desobsessão, né? E o prefácio, a introdução da obra, nada menos que Emmanuel qualificando, né, dando chancela a esta obra. E um processo muito interessante que já vai nos alertando a importância dos trabalhos mediúnicos no campo da desobsessão, do entendimento, e a importância disso até para a casa espírita, né? Entre outras palavras, né, Emmanuel coloca, né, que muito diferente dos outros teores de livros que às vezes a gente lê, por exemplo, O Nosso Lar, de uma forma romanceada, mas as obras de André Luiz, na verdade, trazem um conhecimento científico muito profundo, né, que até hoje em dia é muito estudado e conflitado com o que a ciência vem descobrindo, e aonde tem os pontos de confluência, onde que André Luiz já alertava, né, essas premissas há tempos atrás, que já eram patentes na espiritualidade. A Associação Médica Espírita é uma que estuda profundamente essa obra, né? Relendo, redescobrindo nas entrelinhas um conteúdo avançado para a época. E Emmanuel coloca, né, que Desobsessão é uma obra com a finalidade de fornecer subsídios e instruções para trabalhos específicos na casa espírita, né? E expõe a necessidade suprema de haver reuniões de tratamento de desobsessão no centro espírita, tanto para a sua defesa, para a defesa da casa espírita, para essa constituição física e todo o seu desdobramento no campo espiritual, né? Que aqui somos uma expressão de um pronto-socorro, por assim dizer. Por exemplo, podemos ser a expressão de alguma colônia, né, de resgate, enfim, né? Então, temos naturalmente um centro espírita bem estruturado ou em construção, ele pode sofrer ataques, né, de obsessores
de detratadores, até do mundo espiritual, né? Porque são contra as obras do Cristo, são contra o Espiritismo, são contra Deus, são contra todos, são contra tudo, né? Desde que eles não saiam daquela situação de acomodação, porque estar ainda convivendo com as inferioridades traz um prazer efêmero para eles, e ao mesmo tempo eles não se motivam a querer se reconstruir, porque dá trabalho. Vou ter que refazer os meus caminhos, vou ter que quitar os meus débitos, e eu estou aqui numa situação de aparente conforto e controle, né? Mas todos somos convidados a evoluir. Isso é um impositivo divino, da lei de Deus, né? E então o processo e um grupo especializado, né, mediúnico, chamado grupo de desobsessão, é um sustentáculo também, inclusive para a instituição espírita, que pode, em determinados momentos, lançar mão deste grupo, não só na sua formação para assistência espiritual aos assistidos, aqueles que nos procuram através do atendimento fraterno, e nessa imensa enfermaria espiritual em que estamos todos nós inseridos, né? Mas pode-se fazer uma reunião eventualmente extraordinária, especial, para pontos, conflitos de interesse, sustentando, retirando vibrações negativas que tentam minar as nossas resistências, porque aí você está minando a resistência de um multiplicador da palavra do Cristo, que isso é o ponto fundamental, né? E Emmanuel também coloca, né, que recordemos reconhecidamente, junto a todos eles, que o Espiritismo é o cristianismo restaurado, né? E que o pioneiro número 1 da desobsessão, esclarecendo espíritos infelizes e curando os obsidiados em todas as condições, foi exatamente o nosso Mestre Jesus. E ele é o nosso modelo e guia. E é ele que, dentro dessa situação, quando a gente fala, né, de grupo de desobsessão, de trabalho mediúnico, ele é o nosso coordenador supremo, é o nosso governador de nossas vidas, o nosso governador planetário. E é o governador também do nosso grupo, por assim dizer, qualquer atuação mediúnica, porque a obra é para o Cristo, com o Cristo, por Cristo, né? Para que nos elevemos a Deus, nosso Pai. E estamos, apesar de todas as eventuais, né, criações mentais que a gente acha que é um assunto proibido, que é um assunto secreto, nós vamos demonstrar aqui que é tudo muito linear, né? E que exige disciplina, e que o ambiente tudo é muito simples, e o que André Luiz e que a espiritualidade, né, coloca, né, dentro do própria compilação kardeciana, né, kardecista, a compilação por Kardec, né, principalmente no livro dos médiuns, é o laboratório do mundo invisível, mas esse é um laboratório sob controle, né? Lá adentra, lá se manifesta quem é permitido, e se houver algumas distonias, são em vigilâncias nossas, porque se estamos definitivamente ligados ao Cristo, estamos vigilantes, estamos em estado de oração, no sentido de fazer o nosso melhor, nada há de nos abater, nada há de nos contaminar. Então, já vai chamando precocemente as nossas responsabilidades, né? A principal função de uma casa espírita é assistencial, né? E ela não se funda e não se forma sem bem estar fundamentada nessa base de caridade, de assistência. Para uma casa espírita chegar numa condição como a nossa casa atual, né? Ela já trilhou caminhos lá modestos, né? E veio lá de uma perseverança, né? E criando condições de chegar, por exemplo, numa estrutura atual como essa. Condições essas assessoradas por espiritualidade superior, que viram propósitos sérios, né? E que aí acabam se afinizando, amparando, sustentando, tendo mentores próprios, né? Criando toda uma energia, toda uma egrégora, né? Que nos protege e nos favorece depois de bem constituídos e bem fundamentados e bem convidados ao estudo constante, de aí sim montar um grupo mediúnico. Então, entre a fundação de uma casa espírita e ela ter uma condição com
critério, com qualidade e com proteção de vida, demanda um tempo também. Alguns livros citam de pelo menos 2 anos de conhecimento, de harmonização, de afinização, de estudo, de seriedade, de autoconhecimento, de interrelacionamento, né? Conviver na casa espírita não é fácil, assim como não é fácil em qualquer empresa, como qualquer religião, porque lidamos com percepções diferentes, lidamos com vaidades diferentes, né? E a gente tem que anular essas coisas na nossa doação. Então é um burilamento constante, íntimo de cada um de nós, né? E André Luiz começa o livro, né, dentro de 73 capítulos, falando do simples despertar do médium, né? Que ele vai naquele dia desenvolver o trabalho mediúnico, que ele vai se doar de certa forma, né? Que ele vai ser um instrumento da espiritualidade superior na assistência de irmãos mais necessitados. Todos somos necessitados da misericórdia divina, só que estamos numa condição mais equilibrada e podemos auxiliar, né? Então, no dia que você procure manter, né? Isso deveria ser uma constância nos nossos todos os dias, né? Mas principalmente no dia da reunião, no dia do seu trabalho, que você procure manter uma harmonia interior, né? Que você eleve seu pensamento, esteja numa constância de oração, né? Que você não se permita a desequilíbrios, a distonias, né? Que tenha uma conversação mais digna, que faça leituras, que tenha uma alimentação mais frugal para vir não enfastiado, para você não ter um desperdício de energias que está lá brigando com a sua digestão, né? Que você evite rusgas, que evite discussões, mas é claro que estamos envolvidos dentro de uma dinâmica de vida, né? Temos lá os nossos embates profissionais, familiares e outros tantos, né? A gente recebe vários tipos de vibração, né? De vibrações e temos lá problemas que fazem parte do nosso cotidiano, mas que a gente tente, pelo menos, não se desarmonizar, lidar com todos aqueles conflitos de uma forma mais tranquila e que isso realmente seja uma constante, né? Que Deus nos dê sabedoria o suficiente para podermos lidar com as coisas que às vezes a gente não consegue transformar, né? E cada componente é uma peça importante, né? Porque o grupo mediúnico é uma chamada corrente, né? E essa corrente é tão forte quanto a soma dos seus elos. Então é importante que todos os elementos estejam harmônicos entre si e harmônicos individualmente, né? Para que não haja falhas nessa corrente, para coisas processarem de uma forma mais saudável, de maior qualidade possível, porque é isso que a espiritualidade espera de nós. Então cita, como já falei, a respeito de uma alimentação mais leve, de mais fácil digestão, não vir em jejum, para não ter um mal súbito, uma hipoglicemia, uma queda de pressão, qualquer coisa assim, mas também não vir fastiado, né? Para que você não fique brigando lá com a sua digestão e diminua a sua capacidade mediúnica. E a mediunidade está ligada ao nosso vigor físico, né? Ao nosso bem-estar, mente sã e corpo são. Então precisamos ter uma boa noite de sono. Se a gente vem pilhado, vem na nossa rotina pesada, precisamos ter um tempo, né, de serenarmos os nossos pensamentos, né, as nossas aflições, né, apacentar o nosso coração, para que a gente consiga produzir melhor. Isso interfere na qualidade da prática mediúnica. São coisas simples que falamos, quem permeia no espiritismo, quem trabalha na casa, falamos para o público chamado leigo, para aqueles que são frequentadores, transeuntes, que venham simplesmente, né, buscar e colher o lenitivo de um passe, por exemplo. São lembretes que falamos para ele, mas que todos os trabalhadores têm que estar sendo atentados para isso também. Não é porque ele é trabalhador, porque já tem um grau de estudo formado, enfim, né, que ele está isento, né? Eu posso usar o celular. Eu posso chegar a hora que eu quiser. Eu posso falar o que eu quiser. Né? Não pode. Né? Você tem que ser tão coerente quanto aquilo que nós estamos passando para aqueles que são transeuntes, que estão adentrando a casa espírita, né? Então, ter um repouso físico e mental adequado, né? Para que você também descongestione o seu campo mental.
porque vai ser muito importante para o seu estado de concentração, para as suas percepções, né? Para a sua ligação com o mundo espiritual e para a sua doação como médium, né? Como intermediário entre o plano carnal e o plano espiritual, né? Então vamos tentar nos abster de preocupações inferiores, né? Nos preparando mais adequadamente, buscando leituras mais salutares, né? Orando, nunca esqueçamos de orar ao amanhecer, ao anoitecer, a qualquer momento do dia. É o Pai que nos abastece, né? Nem que seja simplesmente me ampara, me ilumina, né? Dá um gás, dá uma pilha aqui que a coisa está feia, enfim, mas ligue seu pensamento com Deus, é importante, né? É edificante, né, para você. Então, prece e meditação, ligue suas tomadas com as condições superiores, né, com alto, né? E assim você vai estar se afinizando e cada vez mais tendo ajuda digna, né, dos benfeitores espirituais, né? Reflita, faça uma meditação, reflita na sua importância, né, para aquele grupo. Nunca desanime, nunca aceite qualquer desculpismo para deixar de vir. O grupo conta com você. Mas aquele grupo tem tantas pessoas, né? Não vai fazer falta só um dia, tal. Cuidado, isso é uma viciação, uma preguiça, né, que acaba contaminando o teu entusiasmo. E tem lá as suas fustigações, né, os seus comprometimentos espirituais. Cuidado, vigie, ore, persista, né? Você assumiu um compromisso, honre com ele. Claro que vão ter lá as suas possíveis imprevistos, né? Mas boa parte deles são contornáveis, né? E depende principalmente da nossa boa vontade, né? O culto do Evangelho no abrigo doméstico equivale a uma lâmpada acesa para todos os imperativos do apoio e do esclarecimento espiritual, né? O médium, o trabalhador espírita, mas o convidamos a todos, mesmo não trabalhadores, mesmo que não tenham essa formação espírita, né? Que mantenha esse hábito saudável de desenvolver o Evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana, né? Que você o faça sozinho, que faça no ambiente isolado, mas que convide também a possibilidade da família. Se não houver aceitação, infelizmente, né? Faça você a sua parte, faça sozinho, olhe por eles, né? Ore por você, ore por toda a casa, por tudo que te cerca, né? É um convite à renovação, né? E aí, por exemplificação, né, você vai paulatinamente favorecendo, né, desaluviando pensamentos, ondas negativas e favorecendo que haja um despertar na consciência de outros tantos que possam estar no seu convívio doméstico, né? Superação de impedimentos. Então podemos ter, por exemplo, chuva ou frio, né? Não pode ser motivo simplesmente de a gente, não vou, né? Aqui estamos hoje num dia de chuva, vocês se esforçaram, estamos aqui, né? Que bom, graças a Deus. É claro que vamos ter uma certa coerência, né? Inundou tudo. Eu estou no meio do furacão lá na Califórnia, tal, né? Enfim, não vai dar para ir. Não, tudo bem, né? Bom senso, discernimento. Mas impeditivos naturais que são contornáveis, que não é motivo de você ficar na sua inércia, não se esqueça, você assumiu um compromisso, é para você. Você não está fazendo um favor para ninguém. Nós vamos ver em slides mais para frente que estamos fazendo para nós mesmos. Estamos ajudando o próximo dentro de uma caridade anônima, né? Porque lidamos com anônimos, para a grande maioria para nós, né? No tratamento de processos desobsessivos, de influenciações espirituais negativas, né? Mas em verdade vivenciamos a dor do próximo e vivenciamos as nossas dores. Então estamos resolvendo, quitando débitos para nós mesmos, né? Estamos nos melhorando, né? E com isso auxiliando também o próximo, né? Então, enfrenta quaisquer desafios naturais, consciente das obrigações que lhe competem, né? Consciente da sua obrigação. É claro, como falamos, dentro de um bom senso, que não vai também expor a sua vida, né? Se houver uma calamidade aí qualquer, né?
Superação de impedimentos como visitas e contratempos, né? Poxa, seja sincero com a sua visita. Olha, eu tenho um compromisso. Se ele souber da sua religião, exponha. Se ele não souber, você pode expor também, né? Ninguém mais vai ser crucificado, nem vai para a Inquisição. Os tempos mudaram, né? Enfim, as percepções mudaram. Estamos mais, todos nós, né, de uma forma global, independente da religião, estamos mais espiritualizados, né? Você peça desculpas, fala que a sua visita é tão importante quanto, mas esse compromisso é assumido, né? Que se der tempo no seu retorno, você lá estará na convivência social, enfim, né? Fazendo a sala, enfim. Dependendo da visita, considere de repente uma providência divina, né? Dependendo da visita. Graças a Deus eu tenho um compromisso, eu tenho que ir. Né? Por favor, não, eu sei que a gente não vai se encontrar, se já está dando a deixa, né? Não demore, enfim, né? São providências divinas, mas se lhe for do agrado, poxa, seja sincero. Olha, eu tenho um compromisso, tal, não sei o quê, sinto muito, enfim. Né? Tente contornar, né? São situações que você consegue efetuar um determinado controle sobre isso. É claro que vão ter alguns outros impedimentos, né? É uma criança que cai, explodindo em choro, desaparece a chave da porta do carro, enfim, ninguém sabe, ninguém viu. Lá em casa funciona assim, né? Ninguém sabe, ninguém viu. No final foi a cachorra. A cachorra some com tudo, coitado da cachorrinha lá, é a culpada de tudo no final. Enfim. Então, você procura, né? Alguma coisa que acontece, trazendo algumas preocupações. Você tem um compromisso familiar, você pode ter um compromisso profissional, enfim. Se for possível, contorne, dê boa solução àquele impedimento e siga no seu compromisso. É claro que você não vai se comprometer perante a família, deixando de dar assistência, etc. e tal. Mas se for contornável, poxa, assim o faça, providencie uma boa solução e dê a sequência no seu compromisso, né? Bom senso. É claro que também você pode ter impedimentos de última hora, né? Uma enfermidade grave, aguda, uma viagem inesperada, um quadro ou outro que te impeça, né? de vir, ou que você não esteja se sentindo bem, a sua produção como trabalhador mediúnica vai decair absolutamente, né? Você está lá com uma doença contagiosa, então você vai estar num recinto com outros trabalhadores ou com frequentadores, você vai estar contaminando todo mundo. Vamos usar o bom senso também, olha, realmente não vai ser possível. Mas, tem uma viagem profissional, eu tenho uma viagem de férias, ninguém está impedido de ter o seu lazer, né? Mas se acontecer essas coisas, o primeiro ato sendo um impedimento mais pontual ou outras coisas, enfim, que vão lhe transtornar, na medida do possível, sempre organize-se e avise o grupo, avise o coordenador, avise o substituto, avise alguém, né, que replique, olha, teve um impedimento, tal, não sei o quê. Porque o grupo conta com a presença de todos, a espiritualidade conta com a sua presença, porque é importante como doador, como psicofônico, como esclarecedor, né, que são funções dentro de um grupo mediúnico, né, principalmente sobre desobsessão. Enfim, existe uma fluência natural de responsabilidades, né, mas que é passível de sofrer alguns impedimentos. Mas avise, isso é importante, né? Mesmo porque faltas injustificadas, né? Estamos lá, temos um caderninho de anotação, né? Poxa, por que você está faltando? 3 faltas injustificadas consecutivas, automaticamente você está desligado do grupo. É recomendação de uma cartilha, de um bom proceder, né? Uma semana que você não aparece no serviço, você está desligado, é justa causa. Por que não pode funcionar assim dentro de um grupo mediúnico? Não é justificado, você não deu satisfação, faltou 3 consecutivas, depois aparece lá. Olha, vai conversar com a responsabilidade da diretoria, do departamento tal, né? E vai analisar a sua situação, o que aconteceu, quer se explicar agora tal. Vai ser possível o seu retorno? Não vai ser possível o seu retorno? Se houver a possibilidade, o retorno é gradual, volta a harmonização, volta a ambientação. Ele não simplesmente vai chegar e já vai para um trabalho ostensivo mediúnico, né? Ele vai ter uma fase de readaptação,
olha, eu acho que você está precisando de tratamento, de repente, né? Você está fustigado, está desequilibrado, alguma coisa assim, vai ser encaminhado para o devido. Pode ser um passe especial, próprio para os médios que temos aqui na casa, chamado M1, ou pode ser um atendimento fraterno com um trabalho de terapêutico de outro grupo, enfim, mas que precisa ser revista essa condição desse irmão que está faltando sem uma justificativa, né? Para bom desenvolvimento da sua mediunidade, para bom desenvolvimento dos seus potenciais mediúnicos, né? Deve ser feito dentro de um centro especializado. Esse centro especializado, no nosso contexto, chama-se o templo, a casa espírita, né? Por quê? Porque, como já comentamos, houve todo um assessoramento espiritual, há mentores, né? Há trabalhadores especializados, não só encarnados, né? Mas também os desencarnados, diversas falanges socorristas, né? Mentores, outros, que te protegem, que te amparam, que têm o conhecimento, a destreza de dar sequência ao encaminhamento das manifestações que ali vão se produzir. Porque, em realidade, nós somos apenas intermediários. Vamos atuar nesses irmãozinhos fustigantes das nossas perturbações espirituais de uma forma muito sucinta, muito rápida. E o trabalho maior vai ser da espiritualidade, né? Nós aqui, por assim dizer, vamos fazer o chamado despertar das consciências, né? Dar uma descongestionada, uma desaluviada nos seus pensamentos, na sua ideação fixa, né? Vamos, assim, descongestioná-lo um pouco da matéria, porque eles estão tão embotados, tão desequilibrados, que às vezes nem percebem a espiritualidade superior. Então, daí a importância de ter o grupo mediúnico, de ter, por exemplo, um grupo de desobsessão, porque trazem esses irmãos em sofrimento, em revoltas mil, né? Com as suas ideações, as suas congestões mentais, né? E eles perdem as perspectivas. E a nossa atuação vai ser do quê? Trocas energéticas e despertar de consciência, né? Tentar dar uma conversação, um novo norte, né? Para que ele saia daquela situação, conflito em que ele se colocou, ou que ele se acha prejudicado e aí ele quer eventualmente cobrar débitos do passado, né? Enfim. Então, o templo espírita, né, é o grande catalisador e o grande fator de proteção para esses grupos especializados, né, que se façam aqui dentro. Não vá achar de fazer em casa, vamos ver o que acontece, vamos montar um grupinho aí, enfim, acho que já temos condição. Não se esqueçam, necessita de embasamento, necessita de perseverança e demonstração para a espiritualidade, que é um trabalho sério, né? Porque senão a gente pode se comprometer, né? Muito bem. O recinto, né? Parece básico, né? Mas o recinto é super importante para que tenha um bom acolhimento, não só dos trabalhadores, mas também os que serão assistidos. Esse recinto, vamos observar na maioria das casas espíritas, são extremamente simples, extremamente sóbrios, até para não despertar paixões, não despertar achar que ostentação, né? Não, são funcionais e práticos, né? Deve ter lá o seu mobiliário adequado, um relógio, pode ter até um gravador. Aqui na nossa casa não temos esse costume, né, de gravar as manifestações para depois estudá-las, mas poderia acontecer, né? E algumas casas às vezes se utilizam até para revisar, às vezes com um intuito de interesse didático, né? E rever, né, as passividades, como foi a doutrinação, como corrigenda ou como até publicação posterior, mostrando o que já existe de compilação e como isso se definiu ao longo da prática de determinadas casas, né? Enfim. Então você tem um recinto apropriado, num horário determinado. Hoje, ou seja, você já começa a disciplinar, né, a sua metodologia de trabalho, né?
Então, objetos simples e resistentes, né? Nada de objetos que lembrem rituais, amuletos, símbolos, ídolos de qualquer espécie. Não trabalhamos com isso, né? Muito simples, muito de fácil manutenção, inclusive, né? Cadeiras adequadas, sólidas, nada de poltronas que nos convide ao sono, nada de outras poltroninhas que possam ficar rangendo ou ser uma espreguiçadeira, ou que a gente comece a sentar, né, e o nosso peso vai aumentando e a situação, né, vai apertando e a cadeira abre as pernas e você cai e aí causa aquela distonia, né? Então, bom senso é a palavra-chave, né? Material simples, sólido, que promova uma acomodação adequada. A iluminação, tanto quanto essa se presta, né? Durante a leitura, a prece de abertura, mas principalmente a leitura, uma luz plena para ter uma leitura fluente, uma boa visão, e depois, no andamento, na prece, já em diante, nas vibrações, ela pode ir para uma iluminação mais tênue, né? Favorecendo uma melhor concentração, sem dissipar energias, né? E alguns livros citam a luz vermelha, mas particularmente, por exemplo, em nossa casa, em outras casas adotam a luz azul, que é mais calmante, né? A luz vermelha talvez condensaria mais a manifestação, mas se lidamos com alguns desequilibrados, principalmente alguns irmãos que podem ter processos, às vezes, psiquiátricos envolvidos, né? Aquilo é muito excitante e você pode ter mais distonia do que favorecer ao recolhimento, né? Do que o apacentamento da tua mente e do teu coração, né? Já citamos do gravador, uma lanterna caso aconteça um blackout, alguma coisa assim. Ai, meu Deus do céu, produção mediúnica, não, lá fora mesmo estourou um gerador, acabou a luz, né? Ninguém está na treva, fica sossegado, né? Enfim, a nossa casa, graças a Deus, tem uma iluminação natural, já favorece um pouco, né? Caso aconteça. Outras casas também assim trabalham, né? Até para uma condição de sustentação ambiental. E algumas outras, tantas casas, pode até ter um geradorzinho para quebrar um galho, né? Então, não é comum, mas poderia ter uma lanterna para um quebra-galho qualquer, né? Chico Xavier já atendeu a luz de vela, lampião, nos tempos idos atrás, né? Enfim, e atendeu sozinho também. Olha que beleza. Uma enfermaria espiritual, ele atendendo a sua produção. Se o número de médiuns for pequeno, faça o atendimento assim mesmo, com adaptação. É o que temos para o momento, a espiritualidade vai tentar contornar isso, mas pelo menos os que ali estão de boa fé, estão tentando fazer o seu melhor e dar uma solução de continuidade para aqueles que ali buscaram em matéria e para aquela grande enfermaria espiritual que ali está se processando, né? A chegada dos companheiros, chegada de nós tarefeiros, né? A gente costuma chegar às vezes com um vozerio, tumulto, né? Fazendo uma gracinha, cumprimentando efusivamente e tal. Precisamos tomar cuidado com isso. Por quê? Porque nós estamos ali chegando naquele momento, naquele horário pré-determinado. Mas em verdade já existe, por exemplo, outros grupos trabalhando, podemos estar interferindo, produzindo chiados externos, né? Que acabam interferindo na concentração. Mas muito mais do que qualquer outro grupo, a espiritualidade já está trabalhando ali constantemente. Nós trabalhamos por 2 horas, por assim dizer. A espiritualidade, graças a Deus, trabalha 24 horas, né? Deus não para de criar. Mas não, se Deus fala assim, vou tirar uma semaninha de férias, aguenta aí, povo, né? Vou visitar umas terrinhas que eu quero inaugurar. Não é assim. Graças a Deus, né? Ele continua. E nós, nesse intervalo de 2 horas, entre chegarmos e sairmos, podemos causar tumulto. Muito cuidado, respeito, ética, né? Porque também estamos sendo observados pela espiritualidade superior que nos assistem, que quer ver o nosso grau de equilíbrio, madureza, né? E também estamos sendo observados pela espiritualidade inferior. Então você fala uma coisa e está pregando outra. Então você entra, portão adentro, cara de luz divina, auréola, tudo mais. Saiu do portão, oba-oba. Não faz sentido, né? Nós precisamos ter uma constância de padrão, de equilíbrio, né?
porque a espiritualidade também nos observa, né? Não só os nossos maiores, mas também aqueles que querem ver a exemplificação para ser o fator de convicção daquilo que você falou. E é claro, também podemos ter os nossos próprios processos obsessivos, né? Porque não somos anjos, né? Enfim, e aí eles tentam nos fustigar nas nossas ainda mazelas e viciações que podemos ter, né? Adentramos ao recinto, já ficamos mais acolhidos, né? Mais próximos, né? Aí podemos começar conversações que essas sejam edificantes, né? De preferência que a gente desacelere, né, os nossos pensamentos, começamos a fazer leitura de cunho íntimo, pessoal, ou podemos fazer já uma leitura para o grupo, né? Já tentando harmonizar melhor ainda aquele grupo, né? A gente fala em harmonizar nos livros, né? E eu diria que é mais ambientar, porque harmonizar deveríamos estar sempre harmonizados, porque somos médiums 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Médium, já falei isso aqui antes, mas médium não aposenta, só desencarna, né? Se aqui a gente trabalha 2 horinhas, lá no plano espiritual eles trabalham 24 horinhas, né? Então nós já estamos, né? Estamos em débito, nosso ponto eletrônico lá está negativo, né? Não estamos devendo muito ainda, né? Então a gente também precisa tomar cuidado com a nossa conversação interpessoal quando adentramos o recinto, né? Porque os nossos amparadores estão lá, não estão visíveis, são invisíveis aos nossos olhos, mas não quer dizer que eles estão ausentes, né? Estão lá. A enfermaria espiritual já está se processando. Aqueles revoltados, aqueles enfermos, aqueles que buscam, né, o socorro, eles também estão ouvindo-nos, que seja edificante, né? Uma doutrinação, uma conversação pontual, talvez, né? É único ali com aquela entidade que ali se manifesta, na percepção inicial, mas em verdade, a espiritualidade, né? Aquela conversação, aquela doutrinação, ela é coletiva, serve para muitos e serve para você mesmo. Quando trabalhamos, às vezes falamos coisas que falam, essa veio para mim também, né? Eu preciso também me corrigir. Porque vivem experiências similares, né? Não vamos desabar, mas também não vamos fustigar, alimentar aquilo lá, né? Então, cuidado com críticas, comentários escandalosos, queixas, azedumes, apontamentos irônicos e etc e tal, né? Stop aí, é com você mesmo, né? Com nós, trabalhadores, né? Dirigentes, doutrinadores, psicofônicos, sustentadores, qualquer que seja o elemento, né? Era um slide que principalmente falava do dirigente, né? O que a espiritualidade superior esperava ver nos tarefeiros da reunião da desobsessão? E falava principalmente do dirigente, né? Mas isso serve para qualquer um, porque em verdade um bom grupo, um bom dirigente vai treinando os seus colegas, né, ali, para que saibam a dinâmica do grupo, de como funciona, qual que é a sequência, qual que é a importância, né? Que assuma responsabilidades, caso ele não seja possível dele vir, ele já tem um substituto imediato, de repente não pôde vir nem ele nem o substituto, e aí? O espetáculo tem que continuar, o trabalho tem que continuar. Então o grupo tem que ter um entendimento, alguém tem que assumir a liderança e dar continuidade no atendimento fraterno, né? Nesse atendimento espiritual. Então, para todos, direção e discernimento, né? Que tenhamos capacidade de direção e discernimento, que tenhamos bondade e energia, que nunca nos falte amor, né? Nessa bondade e energia. Podemos ser austeros, inclusive, mas ter que ter uma pontuação de amor, né? Austeros para não deixar ultrapassar limites, de repente aquele espírito que está distônico, né? Mas sempre pontuando com muito amor, né? Autoridade fundamentada no exemplo, é a tua moralidade, né? O hábito do estudo e da oração, dignidade e respeito para com todos, afeições sem privilégios, nada de melindres, precisamos trabalhar em equipe, né? Senão a gente não consegue desenvolver um bom trabalho de equipe, somos uma corrente, né? Brandura e firmeza, sinceridade e entendimento, conversação construtiva, desenvolver autocrítica, poxa, hoje eu fui bem,
hoje não foi legal, eu estava cansado, enfim, eu extravasei coisas minhas, enfim, que não devia, enfim. Mas você vai se examinando, né? Vamos nos anulando em orgulho e vaidade. Quer detonar um grupo, quer detonar um médium, é estimular o seu orgulho e a sua vaidade. Precisamos tomar cuidado com isso. Nossa, que médium maravilhoso que você é. Nossa, que psicofonia, que capacidade de oratória na sua conversação, na sua doutrinação. Está errado. O médium que se acha muito adolado está errado, né? Todas as honras, toda a glória pertencem a Jesus, nosso mestre. Nós somos só os intermediários, né? Só somos o vaso fiel. Se a gente bem cumprir isso, graças a Deus. Mas não fui eu que produzi a tua melhora. Foi a espiritualidade superior que apenas se serviu da minha possibilidade ínfima perto do que deveria ser, né? Guardar o campo intuitivo. Confie nas suas intuições, né? A espiritualidade nos ampara, nos intui, nos sustenta na nossa conversação, no encaminhamento daquela doutrinação, né? Daquele caso que está se apresentando ali, né? Portanto, é preciso cultivar esse chamado tato psicológico. De uma certa forma, todos nós, né, somos psicoterapeutas. Vem aquele irmãozinho, podemos considerar na nossa matéria, né, que está lá mais entristecido, com dificuldades e tal, né? Poxa, eu vou ter um tato psicológico de tentar conversar com ele com mais propriedade, com mais calma, né? Tentando levar ele um tanto de amor, um tanto de esperança. Estamos fazendo na matéria o mesmo que vamos fazer junto à espiritualidade. É uma conversação edificante, é um descongestionamento de pensamentos, né? É um convite a mudar aquela ideação no erro, né? Enfim, cooperação mental, né? A espiritualidade espera de nós cooperação mental, atitudes positivas, perceba onde seu pensamento está, mantenha a sua concentração, ligue-se na espiritualidade superior, não ligue-se nas gracinhas do zombeteiro, né? Não vai lá numa situação, conflito entre aquele que ali se apresenta, espírito, e o doutrinador, o conversador do momento, né? Achar que está tendo embates, 1-0 para o espírito, 1-1, não, foi bem, hein? Foi mal, nossa, falou uma piadinha, vou guardar essa para contar depois, está errado, você entrou na distonia, né? Você está se ligando àquele padrão de vibratório inferior, você está trocando farpas mentais, o convite não é esse. Não viemos para arrasar ninguém, não viemos para tornar, que a gente fala, né, pensa que vou doutrinar, que eu vou resolver a vida dele, né, que vou desanuviar. Não, a gente veio apenas tentar reverter um processo que ele está se colocando em depauperamento, né, em decaimento, né. Nós vamos tentar dar uma desaluviada, né, nós viemos confortar, né, e o amor tem que estar ali presente, né. Aquele que não sabe trabalhar em grupo não serve para trabalhar num grupo espírita, num grupo de desobsessão, porque há necessidade de corrigendas de postura, de viciação, de autocrítica, de eventualmente ser chamado a atenção, não de uma forma austera, mas de uma forma de preocupação para que ele não se comprometa, para que ele não se contamine, para que não comprometa os trabalhos, enfim, qualidade da prática mediúnica, né? Você está corrigindo processos. As empresas fazem isso nas suas qualificações, na conquista de selos de qualidade nacional e internacional, e a gente não pode exigir o mínimo. Vai afetar a minha vaidade? Poxa, então você precisa rever os seus conceitos, né? Alice Arruda sempre fala, né? Aquele que não sabe trabalhar em grupo está errado, já não devia estar aqui quase, né? Meio radical parece, né? Mas ela quer despertar o quê? Estamos em grupo, somos um grupo, estamos em aula, mas desenvolvemos o nosso trabalho de assistência espiritual. Por que esse milindre? De não fazer uma prece, de não fazer um encerramento, de não querer se expor, ou de duvidar do teu próximo? Estamos numa construção de entendimento, está certíssimo. Só porque tocou num ponto de orgulho e vaidade, fui repreendido? Não. Saber também conversar, né? Não vamos achacalhar ninguém, né? Mas saber ouvir é importante, né? E é claro que o dirigente é falível também. Ele também pode ser chamado à responsabilidade, né? Pelo próprio grupo,
não está sendo legal a sua condução e etc e tal, né? Somos falíveis, né? Pontualidade e assiduidade, né? É essencial. Tem hora para começar, tem hora para terminar, né? A espiritualidade conta lá, já está lá há tempos, né? Por que nós vamos atrasar e atrasar todos os demais? Fechou a porta, ninguém mais entra. É um grupo, é sério. Você então assume um compromisso com Jesus e vai chegar atrasado? Não dá, é com Jesus, né? Enfim. Pontualidade é sempre dever, mas na desobsessão é caráter solene, né? E os espíritos às vezes comentam isso. Pô, demorou para começar, hein? Que às vezes se estende um pouquinho mais na prece, na harmonização, na evocação, né? Que são dinâmicas do funcionamento do grupo, né? E porque ele também está na pressa dele, né? Ele está querendo esvaziar o conteúdo, né? Então a impaciência dele. Acontece com a gente, quando a gente espera um minuto a mais do que a gente gostaria, ou o trânsito que está nos impedindo de chegar, né? A gente vai entrando numa irritabilidade, de repente ele se expressa, né? Pô, como demorou, tal, não sei o quê, né? Acontece, enfim. É claro que são disciplinas também, né? E André Luiz, até pela sua formação médica, né, sempre compara o grupo mediúnico, né, principalmente a desobsessão, como um grande hospital, um grande isolamento hospitalar, né? Essa é uma foto da cena do filme Nosso Lar, né? E ali ele fala que são recursos adjacentes da espiritualidade maior para tratamento de socorro, né? Então existe toda uma movimentação socorrista, né? De psicoterapeutas, de irmãos da medicina espacial, enfim, que tentam trazer, né? Esse irmão a condições mais adequadas, né? Para que ele passe a ter aceitação do seu estado, das suas necessidades, né? E rever a sua necessidade de crescimento, né, de evolutivo. E dentro desse conceito de ética, principalmente, né, sobre o ambiente que você está inserido, nós precisamos ter ética. O que ali acontece, ali permanece, né? Vamos trocar as nossas impressões como grupo, vamos estudar os casos que ali se manifestaram, mas não vamos transportar isso para a nossa casa, para as conversações de corredor ou qualquer outra instância, para a padaria da esquina, enfim, para nada. Podemos, é claro, captar lições, tirar proveitos, né, pontuais de algumas manifestações, mas isso sem individualizar, apenas como conteúdo didático, né, de crescimento, de entendimento. Mas sair falando, olha, puxa, Gilberto passou lá na desobsessão, estava mal e não demora muito, ele desencarna. Não faz sentido. Ou você encontrar comigo no corredor e falar, e aí, melhorou? Ó, porque a coisa está feia, hein? Não faz sentido. Isso é uma deseducação, uma deselegância. E o que você está favorecendo? Favorecendo para aquele que estava fragilizado ou ainda está, novamente se ligar àquelas perturbações. Que fraternidade foi essa que você fez? Nenhuma. Então você sai de um consultório, sai de um confessionário e você quer ver aquela pessoa que te atendeu comentar o teu problema em qualquer lugar? Não faz sentido, né? Então, como é que foi o trabalho lá? Foi assim, foi assado, aconteceu isso, virou para a esquerda, virou para a direita. Não, está errado, né? Foi tudo bem, com a graça de Deus. Cessou. E o mesmo acontece para você, né? Poxa, eu fiquei impressionado com uma determinada manifestação. E eu fico pensando na doutrinação, eu fico pensando da forma que foi desenvolvido pelo psicofônico, nas suas excitabilidades, na sua impostação de voz, se teve alguma outra conturbação física, né? E eu fico pensando, o conteúdo da agressividade e tal, o que eu estou fazendo? Eu, médium, estou fazendo? Eu estou atraindo para a minha pessoa aquela preocupação, aquela distonia, aquele espírito, porque ele também me observa. Opa, criei afinidade. É ligação mente a mente. Cuidado, vigilância, ética, proteção para você, vigie e ore. Ética para com os outros, né? Você foi um psicoterapeuta, então você precisa ter a ética de não comentar o que lá se passou, né? Componentes da reunião. Aqui
é meio conflitante para a realidade atual, né? Tanto no livro dos médiuns, quanto coloca André Luiz na sua obra complementar às obras de Kardec, né? Ele coloca lá que o grupo mediúnico, né, o grupo de desobsessão não deveria exceder além de 14 componentes. Mas isso já faz uns bom par de anos, né? A coisa se avolumou, mas ele também já previu isso, né? Costuma dilatar-se em número gradativamente. E quando ultrapassa esse total de 14, que aí ele até comenta, pode ser 4 esclarecedores, 4 sustentadores, 6 psicofônicos, né, que daria os 14, né? Seria o ideal na visão dele, naquele momento, naquela época, né? Atualmente, por exemplo, a nossa casa, a demanda é muito grande, porque a procura e o entendimento e as percepções espirituais são grandes da população que aqui se serve, né? E os encaminhamentos para grupo de desobsessão se avolumaram. Então, nos grupos atuais, 14 é pouco, perante o volume de pessoas que são assistidas, né? Uma forma, talvez, de contornar e ser fiel à pureza doutrinária ou que foi colocado, poder exceder, subdividir, porque a preocupação desses 14 também é na quantidade de passividades, né, que poderia levar a um desgaste e tal e etc, né? Mas os tempos mudaram, as coisas evoluíram, esse conceito tem que evoluir também, né? Talvez hoje trabalhamos com muito mais, às vezes até o dobro disso, né? Mas não hiperinflando, mas também pensando nas faltas que acontecem, etc e tal, né? Mas o volume de procura, talvez chegar talvez uma acomodação similar a essa de número de trabalhadores ativos e os demais que, vamos dizer, que se excedam, entrar num sistema de rodízio, até mesmo durante aquela reunião que ali se processa. Porque ele fala assim, né? Talvez a formação de uma nova equipe, subdividir, pegar novos, treiná-los com os mais antigos, a formação nativa, né? Criar a segurança, verificar a qualidade e deixá-los atuar como um novo grupo. Mas isso envolve uma logística de espaço, tempo, disponibilidade, dirigentes, que não é fácil. Passamos isso recentemente, muito bom, muito interessante na formatação dos grupos da casa, e não é fácil, né? Então acho que talvez essa percepção de não exceder, vai exceder, ele mesmo coloca, mas entra naquela de, até mesmo durante o trabalho mediúnico, você eventualmente rodiziar os médiuns para que não tenha o desgaste, né? Conforme o recomendado. Mas são coisas que estão evoluindo aí com o tempo, né? Que compenetre-se ao recinto, né? Que sejam bons producentes, né? Que evite o sono, né? O irmão sono é terrível, né? Ele nos invade, porque nós fazemos uma certa relaxamento do corpo físico, mas a nossa mente, né, devemos estar psiquicamente ativos, né? E às vezes, porque somos hiperativos, na hora que relaxamos tudo mesmo, e aí dormimos, né? E aí ele, de forma muito elegante, né, que pode levar a desdobramento inoportuno, que pode levar ao sono, né? Você tem hora de fazer desdobramento, vai fazer 8 horas lá na sua casa, depois, na sua travesseirinho bonitinho e tal, né? Mas ali a gente precisa de você psiquicamente ativo, precisa tomar cuidado para não se deixar se corromper pelo sono, né? Visitantes numa reunião é extremamente raro, não oportuno que aconteça constantemente, porque causa uma certa distonia, são percepções, harmonizações diferentes. Lá devem adentrar só aqueles que forem convidados, é passível, mas com interesse construtivo, que precisam se instruir, conhecer melhor, gravar a dinâmica para eventualmente uma nova formatação num outro centro, ou dentro do próprio centro, mas num desdobramento, né? Agora, simplesmente por curiosidade não é aceito, e nem pode chegar lá, não, eu vim e tal, não sei o quê, né? Tem que ser comunicado à diretoria, que vai ver um momento oportuno, um grupo que esteja eventualmente mais adequado para isso, e que não deve exceder
3 a 4 reuniões. Já deu para observar o que você tinha para observar. Mais do que 3, você já pode se incorporar ao grupo e trabalhar aqui de novo conosco, né? Ou então, já deu, né? As suas percepções, suas críticas, as suas anotações já deveriam estar completas, né? Mas pode acontecer. A audiência justificada já citamos, né? E as injustificadas também. Sempre a preocupação de organizar-se e programar-se e avisar o quanto antes a dirigência do grupo para não atrapalhar a organização, né? E a dinâmica do grupo em si. Chegada inesperada de um doente. Às vezes temos lá já registrados os nossos pacientinhos, né, que vão passar, né? Mas de repente tem umas emergências, né? Poxa, ele vai ser atendido, é um caso emergencial, está muito ostensivo, está muito perturbado, né? Adentrando esse paciente, ou mesmo que já tenha um pré-cadastrado, que está mais desequilibrado, com bom senso, passe à frente, né? Para não contaminar os demais com aquela perturbação, né? No sentido de impressioná-los negativamente. Peça licença, todos vão perceber aquela necessidade, né? Ele está lá assistido, vai ser tratado e vai sair melhor. Algumas casas colocam, né, alguns livros e algumas casas assim o fazem, colocam que poderia até colocá-los numa situação de retaguarda ao ambiente onde se processa as manifestações, né? Isso a gente chama de estar por trás da mesa, para que eles vá sendo tratados, né? Mas aqui a gente não adota isso porque consideramos eles como um estado de fragilidade e que aquilo vai mais impressioná-los do que ajudá-los. Então é preferível que eles fiquem numa sala à parte, que recebam seus passos, recebam a água fluidificada, que ouçam uma mensagem, uma palestra construtiva, né? Mas que não participem das manifestações. Eles, transeuntes, necessitados, ou de repente, poxa, eu sou trabalhador da casa, tal, não sei o que. Não, você aqui é assistido. Sinto muito, mas não vai poder coparticipar, né? Porque pode ser que você não tenha aceitação ou pode ser que aquilo te afete mais ainda, né? Enfim, são percepções. Como já falamos, existe toda essa dinâmica de grupo, né? Então já falamos sobre o acolhimento, a nossa ambientação, fazemos as nossas trocas de paz, fazemos leitura edificante, evangelho, livro dos médiuns, livro dos espíritos, alguma coisa que suscite a nos tocar, a elevar o pensamento, a refletir, né? Um livro de mensagens, né? Normalmente Emmanuel, através de Chico Xavier. Fazemos uma prece de abertura, né? Uma prece sentida, concisa, né? As nossas evocações e saudações aos nossos mentores, fazemos as nossas vibrações, tudo como se processa. Não é nenhuma sala mágica, não, né? Enfim. E fazemos o Pai Nosso. Na nossa casa, como na maioria das casas, tudo começa e termina com o Pai Nosso. Pode faltar tudo. Pode faltar a troca de passe, leitura, prece de abertura, evocação, pode faltar tudo. Só não pode faltar o Pai Nosso. Ela por si só já condensa todas as nossas necessidades, né? Pode acontecer a manifestação do mentor. No início, né? Intervencionista, quando se processa, né, os atendimentos e de repente o mentor toma a frente porque o caso está solicitando uma maior pulso, uma condução mais incisiva, né? Ou chamando a atenção do grupo, que é chato, mas acontece, pode acontecer, né? Enfim, ou ao final, dando uma palavra de alento, ou também fazendo fatores de correção, né? Das nossas necessidades de melhoria, né? Enfim, colhemos outras impressões que alguns médiuns podem de repente pontuar e enriquecer tudo aquilo que foi observado e visto durante as reuniões, né? Outras impressões também do que eles observaram no ambiente antes de começar as manifestações do atendimento de assistidos, né? Fazemos os atendimentos dos assistidos, as manifestações, né? Se dão numa sala reservada. Fazemos durante na sequência desse atendimento dos previamente, né, já cadastrados, as nossas radiações a favor daquela imensa enfermaria espiritual, né? E há outros tantos que ali estão tão necessitados de ouvir ou estão num caderno de vibração, enfim. E vamos terminando a nossa dinâmica de atendimento, né? A nossa reunião, colhendo por fim
as impressões, novamente, dos médiuns, que aí já terminaram os assistidos, os pacientes, discutindo um ou outro ponto de passividade, de como foi interessante determinadas coisas ou não. Eventualmente, podíamos também falar sobre necessidades de corrigendas de alguns médiuns, enfim, às vezes fazemos isso de forma reservada, né? Prece de encerramento, concisa, né? Agradecendo a Deus a oportunidade, mas principalmente que não falte o Pai Nosso, né? As manifestações do enfermo espirituais, né? O grupo mediúnico dura no máximo 2 horas, no máximo, né? Os atendimentos se perduram entre 1 hora, 1h30, 2 horas entre o começo e o término. Mais do que isso fica desgastante, improdutivo, né? Não nos esquecemos que o Espírito está utilizando as nossas potenciais, né? Então precisamos estar harmônicos para poder bem recebê-lo, né? E bem conduzi-lo, né? Como se fosse um familiar extremamente querido e que se encontra enfermo, né? Então tratamos dele como um ente querido, um ente familiar, e somos, né? Porque somos filhos de Deus, né? Somos originários do mesmo Pai, né? E aí vamos tentando desmascarar, descongestionar aquelas aflições, né? Para que ele tenha uma percepção melhor das oportunidades que estão sendo oferecidas, né? Essa conversação, essa doutrinação, né, não deve exceder além de 10 minutos. É claro que alguns casos vão ultrapassar um pouquinho, mas a grande maioria bem se resolve em 10 minutos, entre ele colocar para fora, né, o seu conteúdo emocional primeiro, né, primário, e você tentar traçar uma linha de conversação edificante e que ele seja encaminhado, retornando à espiritualidade, né? Conduzido pelos amparadores espirituais. Você vai usar técnicas diversas, mas tentar bem conduzir essa conversação, né? Pode utilizar de estados de hipnose, sonoterapia, tentando induzir quadros mentais, né, proveitosos, de esclarecimento, reeducação. Sempre falar de Jesus, né? Sempre ter uma passagem evangélica, isso nos sensibiliza a esses espíritos, né? O irmão Humberto, nosso antigo presidente, falava, né? Nunca se esqueçam de falar de Jesus. Uma vez deu uma bronca no grupo, né? Mas a gente fala, mas tipo assim, não interessa, tá dito, né? Enfim, nunca se esqueçam de falar de Jesus, né? Vocês não são técnicos, né? Vocês são psicoterapeutas, né? Não entrem numa produção religiosa. Sintam, vibrem, né? Amparem, né? Tenha o diferencial do amor. Lembre de Jesus. Isso é sensibilizador para esses irmãozinhos, né? É claro que as manifestações e a educação do médium, né, tem que levar em conta a integridade dos médiuns, né, a dignidade do recinto. Não é um pugilato, não é uma teatralidade, deve ser conduzida dentro de uma respeitabilidade, com palavras coerentes ali dentro, né? É claro que o médium, o psicofônico, que vai dar a passividade, ele pode traduzir de uma forma educada toda aquela revolta, todo aquele desabafo, né? Mas ele vai ter que controlar como manifestar aquilo, né? O psicofônico sempre é o primeiro doutrinador de qualquer entidade, né? Ele não é joguete de ninguém. Aliás, não somos joguetes espirituais de ninguém, né? E desobsessão não se realiza sem a luz do raciocínio, né? E realmente não atinge os fins a que se propõe sem as fontes profundas de sentimento, né? Atitude do médium, disciplina, pontualidade, assiduidade, educação comportamental e postural, né? Então não vamos lá entrar em teatralidade, né? Não vamos nos debruçar uns sobre os outros, se debruçar sobre a mesa, me cansou, nossa, né? Aí você já começa a relaxar a sua postura, você começa a invadir, né, campos mentais, né, campos vibracionais do teu companheiro, enfim, né, você cria distonia ali, né. Educação mediúnica, que a gente já citou, cooperação mental, sempre, né, acolhimento, fraternidade, luz, serenidade, amor, né, tanto para os que estão em atividade, psicofônico e esclarecedor, quanto aos espíritos que ali estão se manifestando, né.
Se houver manifestações mediúnicas, manifestações simultâneas, mais disciplina ainda, para que o vozerio não atrapalhe, né, a harmonia e o entendimento um dos outros, né? Se for uma manifestação única, que não está prevista uma simultânea, e houver um rompante, que você chame a atenção do espírito e do médium, contenha-o. Não é adequado no momento, daqui a pouco conversamos, né? Você pontua, uma forma mais austera, você não está deixando de dar atenção, mas botou um limite com amor, né? Pode ser que o médium tenha um mal-estar imprevisto, né? Poxa, ele não precisa se retirar, se for possível ele continuar no grupo, mas ele também não vai exercer uma atividade mediúnica ostensiva. Ele pode ficar numa retaguarda, se servindo da espiritualidade superior que vai ampará-lo, vai equilibrar o seu organismo, vai equilibrar o seu psiquismo, né? Vai tentar harmonizá-lo. Poxa, nós nos doamos tanto e na hora que eu preciso, eu não posso ficar? Pode ficar sim, desde que você também esteja o suficientemente bem para ali estar. Não vai se colocar numa produção, mas vai deixar uma passividade de recebimento, né? Desobsessão é obra de reequilíbrio, refazimento, nunca de agitação e teatralidade, né? Saída dos companheiros, tarefas encerradas, cuidado com o vozerio, com as gracinhas, etc. e tal, com as despedidas efusivas. Não se esqueça da ética, convite ao estudo sempre. Não nos esqueçamos do benefício da desobsessão. Vivenciamos os nossos defeitos e os defeitos do próximo. O médium que bem desencumbe as suas tarefas tem um salto muito significativo no seu processo evolutivo, porque ele ajuda o próximo, pratica a caridade, vivencia a dor do próximo e ele está lá também expurgando as suas dores, curando as suas chagas da alma, né? Então ele consegue dar um avanço de crescimento moral, espiritual muito interessante. Não praticamos na nossa casa visita a enfermo ou visita ao hospital. Demanda uma dinâmica, uma logística também, que não temos essa possibilidade, mas poderia acontecê-lo. Mas é claro, se nós vamos visitar um enfermo ou vamos visitar ele no ambiente hospitalar, nós não vamos lá produzir mediunidade, não vamos produzir uma sessão mediúnica lá, não nos cabe. Cabe aqui no Centro Espírita. Lá nós vamos o quê? Ofertar um amparo como irmão, uma oração, né? Um reconforto, uma palavra edificante. Vamos colher impressões, vamos cadastrá-lo adequadamente, nome, local, idade, condição de saúde, o que está se passando, e trazê-lo, de repente, para um tratamento à distância. Mas aí já teve uma equipe que o observou, que colheu as impressões e que, de repente, entre aspas, foi um médium de transporte, né? Já foi ligado àquele médium, o caso fustigante daquele irmão, e que vai melhor se manifestar dentro de um grupo mediúnico, dentro de uma casa espírita. Ok? E para finalizar, bom, até aqui, 73 capítulos do livro Desobsessão. E para finalizar, está mais no Sueli Caldas Schubel, né? Obsessão e Desobsessão, que fala da terapêutica espírita, né? Quer se entrar no processo de desobsessão? Primeiro passo, Jesus. Quem já adotou Jesus, quem já, né, se ligou a Jesus, já iniciou o seu processo de desobsessão. Eurípides Bazanufo, né, disse isso. Autodesobsessão é autoevangelização, autorreforma, é o poder da prece. Não nos esqueçamos da importância da prece. A necessidade da reforma interior, né, das resoluções, das mudanças de paradigmas aí. É o poder da vontade, não somos joguetes da mão de ninguém. É a ação do pensamento, você está onde seu pensamento está. Que esteja com Jesus, que esteja na escala superior, né? Saia daquela distonia, que você pratique a caridade, pratique com você mesmo, né? Perdoe-se, perdoe incondicionalmente, ame-se, ame incondicionalmente, né? Você pode se valer do recurso dos passes, da água fluidificada, da orientação familiar, né? Envolver os familiares, evangelho no lar, entendimento do acontecimento, né? Isso é muito interessante. Evocação do obsessor, grupo de desobsessão, propriamente dito, né? Que já comentamos. Reuniões e palestras públicas que são curativas, né? Aqui a espiritualidade está nos observando, fornecendo os lenitivos necessários para o nosso dia a dia, para os nossos momentos, para as nossas aflições, né? Não vai conseguir ler.
mas respeitando o propósito de ser de André Luiz. André Luiz, no livro Paz e Renovação, muito interessante, traz vários tópicos sobre obsessão. Esse livro, Paz e Renovação, que é a psicografia de Chico Xavier, de espíritos diversos, né? Tem Emmanuel, Albino, André Luiz, mas ele traz decálogo da desobsessão, né? E eu não vou lê-lo, mas particularmente ele fala assim: não se contamine, vigie, ore, perceba onde seu pensamento se encontra, não entre nas fustigações, perdoe, ame-se, perdoe incondicionalmente, ame-se incondicionalmente, né? Ore, né, com fervor, com sinceridade, perdoando, né, pedindo proteção aos teus desafetos, né? É uma forma de você sair daquela sintonia, daquela vibração. E por fim, também de André Luiz, no livro Sinal Verde, a mensagem número 13, Antagonistas, né? Particularmente uma mensagem que me toca muito, e André Luiz não podia fugir do tanto do seu conhecimento acadêmico, né? Ele coloca lá que quanto mais avança a ciência médica, mais compreende que o ódio em forma de vingança, condenação, ressentimento, inveja ou hostilidade está na raiz de numerosas doenças e que o único remédio eficaz contra semelhantes calamidades da alma é o específico do perdão no veículo do amor. Desobsessão, André Luiz. Boa noite, muitíssimo obrigado pela paciência, pela atenção de vocês.